Recentemente, uma grande emissora de TV aberta exibiu um vídeo feito pela própria Polícia Civil sobre a operação que culminou com a morte do traficante Márcio José Sabino Pereira, conhecido como Matemático. Levado ao ar exatos um ano após a operação, a matéria, aberta pelos apresentadores em tom dramático, já informava antes mesmo da exibição do vídeo que especialistas em segurança pública criticaram a operação, preparando o telespectador para o que viria a seguir. Só que a reação da sociedade foi bem diferente da provavelmente esperada pelos produtores do programa. Uma verdadeira avalanche de posts no Facebook em apoio aos policiais, com desabafos explícitos dos internautas contra a ação da Comissão de Direitos Humanos, que só aparece na defesa dos bandidos. A ação que resultou na morte do bandido não teve qualquer outra vítima. A polícia, até então laureada pelo sucesso da missão, de repente viu-se no lugar do bandido e teve o comandante da operação afastado para investigações. Chegamos num ponto onde parece ser impossível acabar com o poder do tráfico nos grandes centros. E fica a pergunta: como foi que essa loucura começou? O Morro da Providência, no Rio de Janeiro, é o símbolo e o marco zero desse verdadeiro apartheid social. Seu garçom, faça o favor de me trazer depressa uma boa média que não seja requentada. No início do século XX, o Rio de Janeiro era conhecido como Porto Sujo ou Cidade da Morte, devido ao grande número de doenças como febre amarela, cólera e varíola, concentradas nos inúmeros cortiços, onde principalmente os ex-escravos e imigrantes pobres se abrigavam. A Europa curvou-se o Brasil e clamou parabéns em meio tom. Para mudar a imagem da cidade no exterior e transformá-la num centro cosmopolita, o então prefeito Pereira Passos iniciou um movimento que ficou conhecido como Bota Abaixo, que revitalizou o centro do Rio de Janeiro através de grandes obras, principalmente de saneamento e embelezamento da cidade. A cidade do Rio de Janeiro tomou ares europeus e alguns dos seus prédios mais belos foram inspirados, se não integralmente copiados, nos grandes monumentos de Paris. A ação teria sido excepcional se os antigos moradores não tivessem sido tratados como a poeira que se varre para debaixo do tapete, nesse caso, para cima dos morros. Se o centro da cidade ficou limpo e bonito, o mesmo não se pode dizer dos arredores. Sem saneamento básico, iluminação ou qualquer tipo de benfeitoria, as comunidades carentes foram crescendo de forma desordenada e em velocidade incontrolável. Por serem absolutamente excluídos dos olhos dos governantes e dos cidadãos, os morros se tornaram não apenas o refúgio dos menos favorecidos, mas também abrigo para toda sorte de malfeitores e bandidos. Despreparada para fazer diligências ou patrulhamento constantes, para a polícia era muito mais fácil atuar no asfalto do que subir pelas trilhas usadas pelos moradores dos morros. Se o jogo permitir, se a polícia consentir e se Deus quiser. Até a década de 20,
Fora os furtos, os crimes mais comuns eram de vadiagem, arruaça, contrabando, jogo ilegal e prostituição. Neste momento, eu saudoso me retiro, pois teu velho é ciumento e pode me dar um tiro. Deixe-me ir, preciso andar, vou por aí a procurar, sorrir pra não chorar. Conforme os anos se passavam, dois mundos paralelos se formavam. O asfalto, onde os habitantes usufruíam de condições e oportunidades de vida, e as favelas, onde os moradores só existiam para os correios, e mesmo assim, apenas na parte baixa. Devido à localização geográfica, o Rio de Janeiro sempre foi uma espécie de porta de entrada para o Brasil, não apenas para os turistas e imigrantes, mas para toda sorte de contrabando. Apesar de já existir o tráfico de drogas, principalmente o ópio e a cocaína, seu consumo era restrito a prostíbulos, normalmente frequentados por jovens de classe média alta, gente que normalmente era bom no mexer. Após aderir à Convenção de Haia em 1911, o Brasil passou a tratar com mais severidade o consumo de drogas. Mas a semente do tráfico já estava plantada, e com a repressão aos prostíbulos, o melhor lugar, fora do alcance e domínio da polícia, era exatamente o Alto dos Morros, que paulatinamente foram tomados por marginais que impunham a sua própria lei a ferro, fogo, terror e sangue. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Com o golpe militar de 64, todas as ações convergiam para manter a ordem pública. As cadeias passaram a abrigar não apenas os marginais comuns, mas também estudantes, políticos, professores, artistas, ativistas e guerrilheiros contrários ao regime militar. Uma união semelhante a uma faísca junto a um barril de pólvora. As longas noites em cárcere propiciaram a troca de experiências e marginais de toda espécie aprenderam táticas de guerrilha e organização militar, determinantes para surgir uma das mais cruéis e poderosas facções criminosas, a Falange Vermelha. Legal, cara! Isso nunca quis no meu cabeça, cara! Pô, eu sou gago, pomba! Cuidado, vira! Enquanto o terror se instalava dentro dos presídios, do lado de fora a cocaína assumia papel principal nas festas da alta sociedade. O bandido já não precisava mais descer para o asfalto. O playboy mandava buscar o pó para animar as festas, formando uma ponte outrora inimaginável de relacionamento. Um dos casos mais famosos acabou no cinema através do filme Meu Nome Não É Johnny, interpretado pelo ator Selton Mello no papel principal. Com a anistia, os presos políticos foram liberados, mas o aprendizado deixado passou a nortear todas as ações dos marginais. O objetivo inicial visava o assalto a bancos, mas rapidamente os líderes do movimento perceberam que existia um mercado muito mais fácil
lucrativo e sem risco das operações bancárias: o tráfico de drogas. O negócio de roubar tá por fora, meu compadre. O negócio é tráfico de drogas. O negócio é a gente começar a vender pó pra Brasília. Mas aí tem que ter um dinheiro, Zé. Nada, bem. A gente mata esses otários, toma a boca dele. Então a gente começa quando? Agora. O aumento do consumo de cocaína nos Estados Unidos e Europa abriu uma opção de ganhos inimagináveis e colocou o Brasil como porta de saída para toneladas de drogas, trazendo mais riqueza e poder para os marginais, que agora se organizavam sob o nome de Comando Vermelho. As comunidades historicamente abandonadas pelo poder público passam a ser lideradas pelos chefes do tráfico, que impõem a sua lei, mas ao mesmo tempo cuidam dos moradores, fornecendo eventualmente cestas básicas, bujões de gás e favores pessoais. A brincadeira do mocinho e bandido se inverte e as crianças desejam ser chefe de boca quando crescerem. 30 anos de história com raízes profundas que precisam ser extirpadas. Ações isoladas de combate ao tráfico jamais alcançaram o objetivo principal. Só mudavam um ponto de lugar, e mesmo assim, por algum tempo. Os primeiros chefes, tal qual os capos italianos, cuidavam de seus negócios observando alguns códigos comuns que lhes conferia respeito e até mesmo admiração de seus subordinados. Seus sucessores, ao contrário, talvez pela falta de experiência e pelo poder ter sido adquirido através de disputas armadas, ficam muito pouco tempo no comando, segurando seu reinado através do medo e do terror impostos aos membros e às comunidades que dominam. Em 2008, a Secretaria de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro iniciou um projeto visando corrigir mais de 100 anos de políticas erradas, as UPPs, Unidades de Polícia Pacificadora. O intuito é livrar a comunidade do domínio do tráfico, instalando uma base de policiamento permanente, ao mesmo tempo que inicia projetos sociais e educativos voltados para a comunidade. O projeto é excepcional e já colhe excelentes resultados nas 33 comunidades que receberam as UPPs. Mas tem um detalhe nisso tudo. É bandidagem? Vai largar o osso assim tão facilmente? Claro que não. O tráfico, mesmo nas comunidades pacificadas, não acabou completamente. Algumas abrigam ainda seus ex-donos, que mesmo escondidos sob forte esquema de proteção, continuam a desafiar a lei, intimidando e obrigando os moradores a toda sorte de atitudes. Seus esconderijos, ou mesmo de dentro de presídios, ordenam a execução de policiais e seus familiares, bem como a punição de moradores que descumprem as suas ordens. 100 anos depois, e a sujeira está novamente embaixo do tapete. Só que dessa vez, as autoridades querem varrer esse lixo definitivamente para fora da sociedade. Operações táticas, como a que culminou com a morte do bandido matemático, vinham sendo executadas pela polícia sem qualquer baixa de inocentes.